Imagine uma ilha paradisíaca de tirar o fôlego, mas que existe um lado sombrio que pode transformar qualquer viagem em um verdadeiro pesadelo. Enquanto milhares de turistas lotam Bali em busca das férias dos sonhos, famílias inteiras vivem com menos de $2, fazendo com que muitas mulheres recorram à prostituição para sobreviver. Mas isso é apenas o começo. Você sabia que em muitos bares e restaurantes são vendidas bebidas adulteradas que já causaram a morte de vários turistas? Ou que as crianças são drogadas para conseguir arrancar dinheiro das pessoas? Neste vídeo, vamos expor a realidade que muitos preferem ignorar. A pergunta que não quer calar é: Bali é realmente um paraíso tropical ou esconde um verdadeiro inferno? O que muitos não sabem é que, por trás das praias paradisíacas e do clima espiritual de Bali, existe um mercado sombrio que cresce longe dos olhos dos turistas. A prostituição na ilha acontece de maneira discreta, mas está presente em diversas áreas, desde bares e clubes até locais escondidos, onde as autoridades têm pouca ou nenhuma influência. Muitas mulheres chegam à ilha acreditando que terão oportunidades de trabalho legítimas. As promessas de empregos em hotéis, bares ou como guias turísticas são comuns, mas para muitas delas, a realidade é outra. Sem dinheiro, sem documentos e sem ninguém para pedir ajuda, acabam presas em redes de exploração, forçadas a trabalhar sob ameaças e violência. Algumas são mantidas em dívida permanente, obrigadas a pagar por acomodação e comida a preços abusivos, tornando quase impossível escapar dessa situação. O problema se agrava ainda mais com a prostituição infantil. Relatos apontam que menores de idade são aliciados e vendidos para clientes que buscam esse tipo de serviço. Apesar dos esforços de algumas organizações para combater essa prática, a fiscalização é falha e muitas vezes a corrupção impede que medidas eficazes sejam tomadas. No meio do trânsito caótico de Bali, entre motos acelerando e turistas distraídos, crianças descalças estendem as mãos, pedindo esmolas. À primeira vista, pode parecer apenas um reflexo da pobreza, mas por trás desse pedido de ajuda existe algo muito mais cruel. Muitas dessas crianças não estão ali por escolha própria. Elas fazem parte de redes criminosas que transformaram a compaixão em um negócio lucrativo. Grupos organizados controlam cada detalhe. Crianças são colocadas em pontos estratégicos, principalmente em áreas turísticas e perto de templos. Algumas são forçadas a ficar na rua o dia todo, sob sol ou chuva, sem comida suficiente, até arrecadarem uma quantia mínima. Se não conseguem, são punidas. Para comover ainda mais os turistas, algumas são drogadas para ficarem sonolentas ou até coisas piores para causar mais impacto nos turistas. Quanto mais trágica a aparência, maior a chance de arrancar dinheiro de quem passa. O problema é que, ao dar esmolas, mesmo com boas intenções, muitos visitantes acabam alimentando esse ciclo de exploração. Muitas dessas crianças são tiradas de suas famílias com falsas promessas ou são vendidas por parentes que vivem na miséria. O dinheiro que conseguem raramente fica com elas. Tudo é entregue aos exploradores, que continuam lucrando sem qualquer risco. As autoridades tentam combater o problema, mas a rede criminosa se adapta rapidamente. Sempre que uma operação policial acontece, as crianças desaparecem por alguns dias e depois voltam às ruas como se nada tivesse acontecido. Enquanto houver turistas dispostos a dar dinheiro, essa indústria cruel continuará funcionando. Bali é conhecida como um paraíso, mas há uma realidade que muitos turistas não enxergam. Enquanto alguns aproveitam resorts luxuosos, festas exclusivas e restaurantes sofisticados, muitas famílias locais mal conseguem colocar comida na mesa. A ilha sobrevive do turismo, mas o dinheiro que entra nem sempre fica por lá. As grandes redes de hotéis, restaurantes e negócios voltados para visitantes costumam ser controlados por empresários estrangeiros, deixando pouco espaço para que os moradores realmente se beneficiem. A promessa de empregos no setor turístico existe, mas a maioria das vagas oferece salários baixos e condições precárias. Muitos funcionários de grandes hotéis trabalham mais de 12 horas por dia, muitas vezes sem folga e sem direitos básicos. Enquanto hóspedes pagam pequenas fortunas por uma única diária, os responsáveis por manter a estrutura funcionando recebem tão pouco que mal conseguem sustentar suas famílias. O contraste é gritante. De um lado, praias privativas, piscinas infinitas e serviços exclusivos. Do outro, vilarejos onde falta saneamento básico, escolas sem estrutura e trabalhadores que dependem de gorjetas para complementar a renda. Para muitos funcionários dos resorts, a realidade é ainda mais dura. Além de serem mal pagos, muitos moram em alojamentos precários, longe do conforto que proporcionam aos turistas. Com o custo de vida subindo por causa da demanda turística, os moradores acabam sendo empurrados para áreas mais afastadas, enquanto as regiões centrais se transformam em
espaços voltados apenas para quem pode pagar caro. O que pouca gente sabe é que uma simples escolha no cardápio pode colocar tudo em risco. Muitos bares e restaurantes na ilha vendem bebidas adulteradas. Eles misturam metanol no álcool para cortar custos, já que essa substância é muito mais barata do que o etanol usado em bebidas legítimas. O problema é que ela é uma substância extremamente tóxica que pode causar cegueira e até a morte. Infelizmente, casos assim já aconteceram, e nem sempre os turistas afetados conseguem atendimento médico a tempo. Um dos casos que mais chamou atenção foi o de Liam Davis, um jovem britânico de 19 anos que morreu após consumir álcool contaminado em um bar de Bali. Ele começou a passar mal logo depois de beber e foi levado às pressas ao hospital, mas os médicos não conseguiram reverter o envenenamento por metanol. Porém, não é só com as bebidas que é preciso tomar cuidado. Muitos visitantes se animam para experimentar pratos locais, mas o que chega à mesa pode não ser exatamente o que foi pedido. Em alguns restaurantes e barracas de rua, a carne de cachorro é vendida como se fosse frango. O motivo é o baixo custo da carne de cachorro, e muitos turistas não percebem a diferença no sabor. A situação é tão séria que algumas investigações já mostraram redes de comércio ilegal capturando cães de rua para abastecer restaurantes sem que os clientes desconfiem de nada. Agora vamos falar sobre uma realidade chocante. Em algumas regiões de Bali, meninas ainda muito jovens são entregues para casamentos arranjados em troca de dinheiro. Para muitas famílias pobres, essa parece ser a única solução para sobreviver, mas, para essas garotas, significa o fim da liberdade. Os homens que pagam por essas noivas costumam ser mais velhos e financeiramente estáveis. Para eles, é uma forma de garantir uma esposa obediente, criada para aceitar seu destino sem questionar. Mas para essas jovens, a realidade pode ser bem mais cruel. Algumas são impedidas de sair da relação, vivem isoladas e sem qualquer direito de escolha. O casamento, que deveria ser um compromisso voluntário, vira uma prisão. Nem todas conseguem escapar. Muitas são convencidas de que não há outra opção, enquanto outras têm medo das consequências se tentarem fugir. As denúncias são raras e, em algumas comunidades, essa prática é vista como algo normal, tornando ainda mais difícil quebrar esse ciclo. Nas ruas movimentadas de Bali, falsos monges e xamãs vigaristas se aproveitam da fé e da curiosidade dos turistas para aplicar golpes bem planejados. Usando vestes tradicionais e um discurso convincente, eles pedem doações para templos inexistentes ou vendem amuletos que não possuem nenhum valor real. Muitos visitantes, sem querer desrespeitar uma suposta tradição, acabam entregando dinheiro sem perceber que foram enganados. Os falsos monges abordam pessoas em locais turísticos, oferecendo pulseiras, bênçãos e medalhas em troca de contribuições obrigatórias. Diferente dos verdadeiros monges, que vivem em templos e seguem regras rígidas, esses golpistas lucram explorando a espiritualidade de quem não conhece bem a cultura local. Assim que conseguem dinheiro suficiente, desaparecem, deixando as vítimas apenas com objetos sem qualquer significado religioso. Outro golpe comum envolve falsos xamãs e curandeiros espirituais. Eles prometem proteção, cura e até previsões do futuro, sempre cobrando valores absurdos por rituais que não têm efeito algum. Alguns convencem turistas a comprar amuletos ditos sagrados, que na realidade são apenas pedaços de metal sem qualquer poder especial. A melhor forma de evitar esses golpes é desconfiar de qualquer pessoa que peça dinheiro na rua, principalmente em nome da espiritualidade. As doações em templos legítimos nunca são exigidas e rituais autênticos acontecem em locais reconhecidos, não em esquinas ou mercados turísticos. Os táxis em Bali podem ser uma armadilha para turistas desavisados. Muitos motoristas cobram valores absurdos, inflacionando o preço da corrida em até 10 vezes para quem não conhece bem a região. O golpe é simples. Eles se recusam a ligar o taxímetro e cobram um valor fixo muito acima do normal. Quem questiona ou tenta negociar muitas vezes é ignorado ou pressionado a aceitar o preço imposto. Além da cobrança abusiva, há um esquema ainda maior por trás do transporte na ilha. Algumas empresas controlam áreas inteiras, impedindo que serviços como Uber e Gojek operem livremente. Em certos pontos turísticos, motoristas de aplicativos são ameaçados e até impedidos de buscar passageiros, deixando os turistas sem opção a não ser aceitar os preços dos táxis locais. Há relatos de visitantes que, ao tentarem chamar um carro por aplicativo, foram cercados por taxistas e obrigados a cancelar a corrida. Outro golpe comum envolve falsas promessas. Alguns motoristas oferecem passeios a preços especiais, mas no meio do trajeto fazem paradas forçadas em lojas de amigos, onde os turistas são pressionados a comprar produtos superfaturados. Em casos mais extremos, há relatos de motoristas
motoristas que se recusam a seguir viagem até que o passageiro compre algo ou pague uma taxa extra. Para evitar esses problemas, a recomendação é sempre usar táxis de empresas confiáveis, negociar o preço antes de entrar no carro e, se possível, buscar locais onde aplicativos ainda funcionam. Agora vamos falar sobre uma situação chocante em Bali. Nos últimos anos, várias mortes misteriosas foram registradas na ilha, muitas vezes envolvendo turistas hospedados em hotéis baratos. Poucos casos são investigados a fundo e as famílias das vítimas ficam sem respostas. As circunstâncias variam, mas há padrões preocupantes. Alguns visitantes são encontrados mortos em seus quartos sem sinais claros de violência, levando as autoridades a atribuírem as mortes a intoxicações ou causas naturais sem investigações detalhadas. Um dos casos que mais chamou atenção envolveu 2 turistas chineses encontrados mortos dentro de um hotel em maio de 2023. As vítimas estavam nuas e sem sinais claros de violência, o que levantou suspeitas sobre a causa da morte. A investigação inicial não revelou muitos detalhes, e o caso acabou sendo arquivado sem explicações conclusivas. Também há relatos de turistas que morreram em circunstâncias ainda mais estranhas, como um britânico de 32 anos encontrado sem vida em um albergue após pedir para trocar de quarto, alegando mal-estar. No dia seguinte, os funcionários o encontraram morto, sem sinais de agressão. A causa exata da morte ainda não foi divulgada, mas levanta questionamentos sobre a segurança e os cuidados médicos disponíveis para visitantes em certas regiões da ilha. Bali enfrenta uma ameaça mortal que muitos subestimam. Por lá, existe uma doença com quase 100% de mortalidade. A raiva, ela está se espalhando e várias pessoas já perderam a vida após serem mordidas. O perigo está em toda parte, em becos, praias e até nas ruas movimentadas. Os cães de rua, muitos deles são agressivos e atacam sem nenhum tipo de aviso, e uma simples mordida pode ser uma sentença de morte se o tratamento não for imediato. A ilha tem milhares de cães vivendo sem controle, formando matilhas que disputam território e comida. Os ataques se tornaram frequentes, assustando moradores e turistas. O governo tenta conter a crise com campanhas de vacinação e captura de animais doentes, mas os recursos são limitados e a resistência de algumas comunidades dificulta o trabalho. Enquanto a situação segue sem controle, o risco só aumenta. Para muitos, Bali ainda é um paraíso intocado, mas a realidade é bem diferente. Todos os dias, mais de 3.800 toneladas de lixo são produzidas na ilha, e grande parte desse volume não tem um destino adequado. O plástico descartado sem controle acaba em rios, ruas e, inevitavelmente, no oceano. Quando chega a temporada de chuvas, toneladas de resíduos são arrastadas até as praias, transformando a ilha paradisíaca em um depósito de lixo a céu aberto. O esgoto também é um dos grandes vilões. Muitos estabelecimentos despejam resíduos diretamente no mar, sem qualquer tratamento. O cheiro forte e a água contaminada afastam banhistas, e em algumas regiões, os riscos para a saúde são graves. Alguns problemas, como infecções de pele, problemas respiratórios e doenças gastrointestinais, são comuns entre aqueles que entram em contato com a água poluída. As autoridades tentam controlar a situação com mutirões de limpeza e campanhas de conscientização, mas a infraestrutura da ilha não suporta a quantidade de resíduos gerada pelo turismo e pelo crescimento urbano acelerado. Enquanto soluções definitivas não são implementadas, Bali enfrenta uma crise ambiental cada vez mais difícil de ignorar. Bali é um dos destinos mais desejados do mundo, mas existe um problema que vem prejudicando muitos turistas: os golpes em aluguéis de casas e hotéis. Tudo começa de forma simples. Você encontra uma vila ou uma casa incrível em um site de reservas ou redes sociais. As fotos são perfeitas, a localização parece excelente e o preço é tentador. Para garantir a reserva, o anúncio exige pagamento antecipado. E é aí que mora o perigo. Muitos turistas pagam e, ao chegarem no local, descobrem que a casa nunca existiu, já foi alugada para outra pessoa ou sequer pertence ao anunciante. O dinheiro já foi transferido e recuperar o valor se torna quase impossível. E não para por aí. Outro golpe comum envolve hotéis e pousadas que aplicam cobranças escondidas. Algumas dessas taxas aparecem apenas no check-out, pegando os hóspedes de surpresa. Taxa de limpeza, taxa de serviço, depósito calção que nunca é devolvido. E em casos mais extremos, há relatos de hotéis que retêm o passaporte dos clientes como uma forma de garantia para o pagamento de valores absurdos. Muitos turistas acabam cedendo para evitar maiores problemas. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre a realidade de Bali na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.